Agora, uma coisa que eu acho interessante, né? A gente vê aí, porque ele tem intensificado os ataques ao norte de Israel. O pessoal Sim. fala, será que o Hezbollah... Eu devia me perguntar, você acha que o Hezbollah vai declarar a guerra para Israel? Eu falei, pô, mas ele precisa? Praticamente eles vivem uma guerra, né? Eles já estão em guerra desde o dia 8 de outubro, né? Desde o dia 8. Exatamente. Mas aí eu queria perguntar para você. Você vê possibilidade do Netanyahu levar a guerra ao Líbano? Então, eu acho que sim, só que qual é a única coisa que está fazendo o Netanyahu e Israel, por extensão, hesitar, né? E aqui eu acho que, assim, em termos militares, assim, talvez essa seja a leitura com a qual eu posso contribuir para o canal, para a leitura, assim, das pessoas que aqui no Brasil não costumam, digamos, porque aqui, por exemplo, só para dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, aqui provavelmente a gente, sei lá, a maior parte do nosso público nunca ouviu falar no secretário-geral do Hezbollah, né, que por acaso nas últimas 2 semanas falou 3 vezes na televisão, e quando ele fala, assim, os próprios israelenses param tudo e assistem para ver o que ele vai dizer, porque eles consideram que ele estabelece os marcos do que será o futuro, né? Então, há, digamos, outros modos de ler as coisas lá na região, outros modos aos quais a gente não tem acesso normalmente, né? Então, assim, o que eu posso aportar em relação a isso, né? Tem uma coisa que é muito clara desde o dia 8. O Hezbollah permitiu, primeiro, que alguns grupos palestinos fizessem operações a partir do Líbano contra Israel, ou seja, em apoio a Gaza, e logo em seguida o próprio Hezbollah passou a fazer operações diárias e há um processo de resposta permanente. Todos os dias Israel ataca o Líbano e o Líbano ataca Israel, todos os dias desde o dia 8, né? E há, assim, um número enorme de instalações e de mortos e de equipamento destruído, etc. A gente não tem visto isso no noticiário, mas é diário e é muito grande, sabe? É muito grande esse... então, por exemplo, o Hezbollah perdeu mais de 100 combatentes, Israel deve ter perdido um número equivalente ou próximo disso nesses 100 dias, né? Agora, o cuidado que o Hezbollah tem tomado é que ele quer manter o exército israelense ocupado com esta frente norte, né? Norte de Israel, sul do Líbano, para tirar a pressão de Gaza. Isso é a intenção declarada. Mas eles têm dito também que eles querem manter isso sob controle, ou seja, eles não querem que isso se transforme numa guerra aberta com Israel. Por quê? Porque o Hezbollah sabe que o custo de uma guerra aberta vai ser muito grande para o Líbano. Então, eles dizem, nós estamos apoiando Gaza, mas nós não queremos uma guerra total. Se a gente puder evitar, melhor, certo? Mas o que eles têm dito é, se Israel forçar a nossa mão e fizer a gente entrar numa guerra total, aí, seja o que Deus quiser, nós vamos entrar, né? Então, qual é a lógica disso? A lógica é, o Hezbollah sabe que o Líbano vai sofrer muito com uma guerra total, então ele não quer ser o cara a começar a guerra total, mas se ela for imposta a ele, ele vai entrar nessa guerra total. Israel gostaria de poder abrir esta frente de uma guerra total contra o Hezbollah e atacar o Líbano de modo desenfreado, mas Israel não tem certeza de que essa guerra será uma guerra que eles poderão vencer. Israel tem a memória da guerra de 2006, em que eles achavam que eles destruiriam o Hezbollah em pouquíssimo tempo,
fizeram uma guerra de 33 dias em que eles não conseguiram nem destruir o Hezbollah, nem entrar no Líbano, nem ocupar as cidades libanesas e etc. Então eles descobriram em 2006 um Hezbollah muito mais poderoso do que eles imaginavam na época. E hoje o Hezbollah é talvez 100 vezes mais poderoso do que ele era em 2006. Então os israelenses estão num outro grande impasse, que é, e isso tem sido dito, me parece, por comentaristas israelenses lá, militares, Sim. que é qualquer guerra com o Líbano vai ser muito custosa para Israel, vai ser muito destruidora, mas quanto mais a gente demorar, mais custosa vai ser essa guerra. Então tem gente em Israel que acha que quanto antes fizer essa guerra contra o Líbano, melhor, porque cada dia que passa o resultado fica mais forte. E essa guerra vai ser mais difícil de vencer, né? A única esperança, me parece, é uma leitura, né? E eu acho que Israel realmente está hesitando. Eles querem essa guerra, mas eles querem esta guerra com os Estados Unidos ao lado deles. Se os Estados Unidos não derem a luz verde para atacar o Líbano, e se os Estados Unidos não disserem para Israel que eles estarão juntos nessa guerra, então Israel provavelmente não vai começar essa guerra, porque ela acha que não ele acha, né, Israel, é que Israel em árabe é feminino, então eu às vezes digo ela, mas Israel, ele, o Estado, não acha que pode ganhar esta guerra sozinho, né? Isso se a gente dissesse que é apenas contra o Hezbollah. Mas o fato é que se houver uma guerra total contra o Hezbollah, isso é um fato, isso é contado, assim, não tem dúvida sobre isso. Os Houthis vão entrar numa guerra total, os iraquianos vão entrar numa guerra total, os sírios vão entrar numa guerra total. Então, uma guerra total será uma guerra contra todos os grupos da resistência. Então, não vai ser uma guerra só contra o Hezbollah, vai ser uma guerra contra o Hamas, contra os palestinos na Cisjordânia, contra o Hezbollah no Líbano, contra os Houthis no Iêmen, contra as milícias populares no Iraque, né? Pelo menos isso é o que esse eixo promete, né?